Quando eu comecei a fazer homeschooling, eu tinha muito medo de não dar conta, de estudar. Eu falava, nossa, eu vou ficar burra, todos os meus amigos vão ficar na frente, eu vou ficar atrás, não sei o quê. E aí, eu tinha essa encanação muito grande. E eu acho que foi, primeiro que uma questão de tempo, né, de, se acostumar com um novo método, que é difícil, você estudar sem um professor te falando alguma coisa, porque, você, na verdade, você tem que se autopoliciar e falar, então agora eu vou fazer, eu vou cumprir o que eu devo cumprir, eu não vou ficar com preguiça, porque, quando é a gente que tá responsável pelo nosso próprio estudo, que é essa responsabilidade, é difícil, porque se fosse escolher, você não estudava. Então, eu não gosto muito de estudar, mas às vezes eu faço, uma tabelinha, assim, de todos os dias da semana. Então, segunda-feira eu vou fazer matemática, português, ciências, história, enfim, várias coisas. Aí na terça eu vou fazer isso, né? Só que, às vezes, tem dias que eu consigo me concentrar muito bem e tem dias que eu não consigo. E aí eu vou me percebendo. Aí, a partir da minha grade horária, eu sei que eu tenho que fazer aquelas matérias naquele dia. Então, normalmente eu procuro um lugar meio mais silencioso, que daí eu escolhi o banco do motorista pra fazer, que bate um solzinho e tal. E aí eu fico fazendo minhas coisas lá, só que porque às vezes tá a minha mãe com a Nina fazendo, aí fica explicando, daí atrás fica um barulho. Então, eu tento me concentrar no lugar mais afastado das pessoas. Se eu não consigo me concentrar, eu tenho uma dica. Colocar uma música assim, pesquisar no YouTube, música pra se concentrar, que às vezes é bom. Você quer ler um texto, não tá conseguindo, mesmo que não tenha nenhum barulho atrás de você não consegue se concentrar naquele dia. Aí às vezes essas músicas ajudam. Então, é legal. E às vezes tem dias que eu não tô conseguindo fazer, por exemplo, ciências, eu não consigo me concentrar para aquela matéria. E aí eu falo, não vai dar pra eu fazer, eu vou fazer uma outra coisa. Ou então eu vou fazer de ciências, mas sem ver vídeo explicativo, vídeo aula, ou sem ler mesmo a matéria, porque às vezes não dá, a gente tem que se perceber. Daí eu vejo, umas coisas mais leves, assim, algum programa mais leve, ou mudo de matéria, quando tá muito difícil, e coloco uma coisa mais gostosa de fazer. Depois eu tento, assim, me concentrar bem, fico tentando, às vezes eu vou... Como a gente vive em motorhome, é menor, então, você vai pra um lugar, aí tem barulho, você vai pro outro, tem barulho. Então eu sempre tento, agora a gente tá num camping, aí tem um quintal, aí eu fico lá fora, fico mais concentrada, porque tem menos barulho pra mim, aí eu consigo me concentrar melhor. Então ficar num lugar mais, afastado das outras pessoas é bom. Então, se eu me interesso muito por um assunto, eu tô lendo um livro, aí eu falo, nossa, adorei esse livro, eu só podia ler 1 hora que tava escrito ali, que eu coloco 1 hora pra ler esse livro. Aí se eu me interesso, eu vou ler mais 1 hora, né, vou ler 2 horas de livro, porque eu adorei esse livro. Aí eu vou lá e leio mais, eu posso fazer isso, se eu quiser, eu posso mudar, e aí, dá pra dar umas trocadas, assim. A diferença de aprender com os pais e com o professor é que com os pais, muitas vezes, a gente tem que pesquisar junto com eles. Eles não sabem já a matéria de cor e eles não vão chegar e te ensinar como um professor que é formado em certos assuntos. Então, às vezes dá até uma coisa meio, vou ter que estudar junto com o pai, que não é o que a gente tá acostumado, na verdade, né? Mas às vezes é até legal, porque, eu não sei, fica uma coisa meio de... Como é que eu posso dizer? Meio que um ajuda o outro, vai. Porque assim, por exemplo, se só eu que vou receber, né, a informação, eu vou estar aprendendo. Se eu tô junto com uma pessoa, às vezes eu entendo uma informação que tá dada ali no site, no negócio, que ele não entendeu. Então eu vou lá e meio explico o que eu entendi. Então eu vou mostrar que eu vou, assim, fazer um raciocínio diferente.
É uma coisa de você se esforçar pra você conseguir aprender, porque a pessoa que tá do seu lado também tá se esforçando pra isso. Ela não sabe mais que você. Então, às vezes quando assim eu não entendi, sei lá, a professora fez uma conta lá de matemática e eu falei, meu, que isso? Eu não entendi. E a classe inteira, sempre que a classe inteira fala, tipo, ah, entendi, você fica, tipo, eu não entendi. Aí a professora já vai lá e passa pra outra matéria. Aí você fica ali, tipo, solto naquela matéria que você ainda não entendeu na matéria passada. Você fica lá e não aprendeu aquela. Aí você tem que prestar atenção na outra, aí a outra você vai entender também porque tem a ver com a passada. Aí no homeschooling você tem a oportunidade de falar com a mãe, né? Ou o pai falar assim, meu, não entendi, me explica de novo. Eles vão te explicando até você entender. Vão falando, tipo, imagina que é 5 pessoas e eu tenho 7 balas. Aí vai dividindo, vai fazendo umas coisas assim, aí é mais fácil pra entender, se você não entendeu. Assim, mais de vamos desvendar isso junto, não você não fica numa situação de conforto ali, tipo, eu tô muito confortada porque eu sei que a pessoa que vai me dar, ela já sabe a matéria, ela vai me dar, então eu não preciso me esforçar pra descobrir, né, o que significa aquilo. E nesse método de ensino com os pais, é uma coisa mais assim, de vamos fazer junto, porque eu tenho que, tipo assim, tá atento, estudando mesmo, assim, tipo, atento no que tá falando, porque é assim. Quando eu me interesso por alguma coisa, eu começo a pesquisar mais sobre aquilo. Começo a pesquisar, ler livro, ler reportagens. Então, eu daria um conselho, assim, pra começar o estudo, assim, primeiro, ver o que a escola mandou, aí você vai lá, faz uma tabelinha e fala, então vou fazer 1 hora dessa matemática que eles mandaram, 1 hora disso, 2 horas, enfim, 30 minutos. E aí, você vai lá, aí você coloca pra cronometrar, vai vendo o horário e aí você para quando der, 1 hora. E deixar o celular sempre afastado de você, deixar em outro lugar, tipo, se você tá numa mesa, deixa, sei lá, na cozinha. E aí tenta também deixar ele no silencioso, porque se toca você fica com vontade de ver. Mas,